Plano de Estudo Tutorado, 4º ano, Ensino Fundamental, PET Final Avaliativo, História. Bom, agora nós vamos dar início às atividades de História do PET Final Avaliativo. Leia os textos com atenção. Laura é uma menina de 10 anos que mora em Belo Horizonte. Leia algumas coisas que ela descobriu lendo um texto do livro didático de sua prima. Antigamente, as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Em muitas famílias, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa. As roupas, por exemplo, eram lavadas à mão em grandes tanques de pedra ou cimento. Em algumas cidades, as mulheres lavavam suas roupas nas margens dos rios, eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro que levava horas para ser finalizado, mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam sua roupa em meio a uma cantoria. Família moderna. Em muitas famílias, a mãe saiu de casa para trabalhar, colocou outras alternativas para o cuidado dos filhos e, em muitos casos, assumiu a liderança do núcleo familiar. Os próprios elementos de lazer das famílias sofreram alterações. Na família moderna, ganhou espaço o papel da televisão em substituição à velha vitrola e seus discos de vinil. O rádio ainda é utilizado, mas com frequência muito menor e já está presente nos próprios automóveis. A máquina fotográfica antiga foi se sofisticando e hoje já está sendo substituída por celulares, tablets e outros aparelhos sofisticados. Questão 1. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, família antiga. Número 2, família moderna. Os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos da casa. Então, se for uma família antiga, essa frase aí, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa, você vai colocar número 1. Se você acha que é uma família moderna, você vai colocar número 2. A mãe sai de casa para trabalhar, colocando outras alternativas para o cuidado dos filhos. Mesma coisa, se você acha que a mãe sai para trabalhar é uma questão hoje em dia antiga ou moderna, né? Se for antiga 1, moderna 2. Em muitos casos, as mães assumem a liderança do grupo familiar, ou seja, em muitos casos, a mãe que vai liderar a família, que vai pagar as contas, vai ser líder da casa. Se isso é antigo, número 1, se é moderno, número 2. As mulheres lavavam roupa às margens dos rios, eram as famosas lavadeiras. Se for nos tempos atuais, né, moderno, vai colocar o 2. Se for nos tempos antigos, vai colocar o número 1. Questão número 2. Observe com atenção a imagem a seguir e responda. Então, vocês têm a imagem aí, né? E vai responder, olha, onde estão essas mulheres? Né? Elas estão lavando roupa, onde elas estão aí? Letra A, como as mulheres lavavam as roupas? Letra B, e hoje, como grande parte das pessoas lavam as suas roupas? Hoje, nos dias atuais, lavam assim, como elas estão lavando? Então, você vai responder. Questão 3. Na sua opinião, o avanço da tecnologia facilitou a vida das pessoas? Trouxe somente coisas boas? Explique. Então, aí você vai dar a sua opinião. Se você acha que hoje o uso da tecnologia, né, que antes não era assim, agora tem um avanço da tecnologia, né, tem modernidades, né, a gente usa muito a tecnologia nos dias atuais. Você acha que facilitou a vida das pessoas? Trouxe só coisas boas ou trouxe coisas ruins? Você explica, vai dar a sua opinião e explicar. Leia A Vida na Pré-História. Os seres humanos pertencem à mesma espécie, chamada Homo sapiens. O Homo erectus e o Homo habilis são os ancestrais dessa espécie. Eles povoaram a Terra partindo da região central da África. Portanto, fazemos parte de um grupo que surgiu no continente africano há cerca de 20 mil anos e dali se espalhou pela África, Europa, Ásia, Oceania e América. De forma geral, esses grupos de hominídeos são classificados como caçadores e coletores, isto é, não possuem fixidez no território. Eram basicamente praticantes do nomadismo. A arqueologia e a história costumam, por meio de sistemas de datação, como o do carbono 14
e da termoluminescência dividir a ação desses hominídeos nas seguintes fases: o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Paleolítico. Paleo, igual antigo, lítico, igual pedra. O nome desse período se deve ao fato de os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Nessa época, houve o domínio do fogo que possibilitou o aquecimento dos alimentos, aquecer o corpo e afugentar os animais. As cavernas serviam como abrigo para esses grupos e nas paredes de algumas delas foram encontradas pinturas que representam o cotidiano desses seres. Questão 4. O que foi o período paleolítico? E aí você vai voltar no texto e você vai responder aí. Questão 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Cavernas. 2. Pinturas rupestres. 3. Nômades. E aí a gente tem aqueles que não têm habitações fixas, ou seja, aqueles que vivem trocando de lugar, né? Locais usados como abrigo no Paleolítico. Representações das cenas cotidianas nas paredes das cavernas. O que eram feitos nas paredes, né? O que é? Questão 6. De acordo com o que você estudou sobre os meios de comunicação do passado e do presente, escreva o nome do meio de comunicação. Letra A. Eletrodoméstico que utilizamos para ver filmes e programas de vários tipos. Qual é esse nome? Qual é esse eletrodoméstico? Letra B. Telefone móvel de uso individual. Telefone que você usa. Letra C. Aparelho que utilizamos para ouvir músicas e notícias. Qual é o nome? A gente ouve música e notícias. Letra D. Rede de comunicação e informação que conecta pessoas de todo mundo. A gente está no lugar, mas a gente pode falar, né, através dessa rede de comunicação com pessoas de todo mundo. Letra E. Feita a partir do fogo, era utilizada muito antigamente para enviar sinais. Letra F. Comunicação escrita que enviamos dentro de um envelope. Letra G. Publicação diária que traz notícias, quadrinhos, anúncios e reportagens. É comprado em bancas de revistas ou lido na internet. Questão 7. Complete a tabela de acordo com as palavras do quadro, quanto à classificação do meio de transporte. Trem, navio, avião, ônibus, metrô, caminhão, helicóptero, caravela. Transporte aéreo, tudo que for aéreo, vocês vão olhar aí na tabela, vocês vão escrever o que for aéreo. Transporte marítimo, mesma coisa. O que é marítimo que a gente tem na tabela? Transporte ferroviário, transporte rodoviário. Letra A. Qual meio de transporte é o mais veloz? É o mais rápido? Qual é? Letra B. E o mais lento? Letra C. Você utiliza algum deles no seu dia a dia? Qual? Então, se você utiliza algum desses meios de transporte, você vai colocar que sim e vai dizer qual é. Questão número 8. Leia os conceitos a seguir e faça as atividades propostas. Migração, imigração e emigração. Migração, movimento que uma pessoa, grupo ou animal realiza de um determinado local para outro. Imigração, entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer uma residência. O indivíduo que imigra é chamado imigrante. E emigração é a saída da pessoa de seu país de origem para viver em outro. O indivíduo que emigra é chamado de emigrante. Analisando o processo de movimentos migratórios em cada situação, classifique-os em imigração, migração e emigração. Letra A. Os portugueses saíram de Portugal em 1950. E aí você vai colocar se esse aí é imigração, é migração ou emigração. Você vai ler novamente o que tem aí no quadro acima, né, falando sobre migração, imigração e emigração e vai escrever. Letra B. Muitas pessoas estão saindo do sertão nordestino e vindo para o sudeste tentar trabalho. Então, essas pessoas estão saindo do sertão nordestino e vindo para o sudeste. Então, elas não trocaram de país, né? Então, você vai olhar aí. Letra C.
Quando os alemães vieram para o Brasil, tiveram como destino a região sul. Qual é, então, desses aí? É migração, imigração ou emigração? Agora, então, é a vez da autoavaliação. É hora de você refletir sobre o que aprendeu ao longo do ano. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. O que aprendi em história? Afirmativa sim, em parte não. Então, você tem cada uma dessas aí, você vai olhar o que você entendeu. Se você entendeu tudo, se você consegue, ó, primeiro, identifica os diferentes modos de vida ao longo do tempo por quais passaram as famílias e como o avanço da tecnologia interferiu nas atividades cotidianas. Se você entendeu bem, consegue identificar, você vai marcar o X no sim. Se conseguiu um pouco, em parte, vai marcar o X em parte. Se você não conseguiu, você vai marcar em não. E assim você vai fazer com todas elas, tá? E vai ser a sua autoavaliação. O que você aprendeu em história? Se aprendeu tudo direitinho, sim. Se aprendeu em parte, coloca o X em parte. Se não aprendeu, coloca o X em não aprendeu.